estamos vivenciando, meus irmãos, é um tanto atípico para o povo brasileiro, que normalmente nós assistimos na reportagem sobre pandemias e máscaras em países da Ásia, né? E agora nós estamos vivenciando isso no Brasil. Então, nós temos uma oportunidade de tirar lições para nossas vidas e lições de valores nesse momento atípico para nós, como eu falei. Então, como igreja, o que é que podemos aprender? Que proveito podemos tirar dessa situação que estamos vivendo? Nós estamos distante da comunhão, temos visto quase os irmãos pessoalmente, né? Idas e vindas à igreja nós também não temos feito. Abra um parênteses aqui, se você é um daqueles que pretende ganhar o céu por idas e idas na igreja, ou frequência na igreja, eu faço uma pergunta para você. Como você se sente hoje sem poder ir à igreja? Se você está apegado a isso, o fato de ir para o céu, frequentar a igreja? Nós estamos como crentes sentindo falta de quê? Quero dar um exemplo aqui, que esse desapareceu na mídia aí de um irmão, quando a cidade liberou para as igrejas abrirem suas portas, normalmente, né? Com as restrições, é óbvio. Então a reação primária dele foi essa. Agora nós podemos voltar a ir à casa de Deus. Podemos voltar para nós irmos à casa de Deus. Então penso que esse é um momento que nós estamos vivenciando muito bom para pensar em termos de valores. Pensar como Deus pensa em assunto de igreja e de comunhão. Bom, conforme aquele irmão pensa, no caso, sobre templo, né? Ele chama templo de casa de Deus, o templo pedra sobre pedra. Mas por que existem templos, então? Nós vamos pensar aqui, porque a noção que temos de igreja é de 4 paredes, né? Então eu quero reafirmar aqui a oportunidade que nós temos de repensar em valores e como Deus pensa sobre o assunto de comunhão e de igreja, na verdade. Por que existem templos? Na verdade, templos existem desde a antiguidade. No tempo dos Juízes, por exemplo, nós temos ali um relato no livro de Juízes, quando Sansão morreu junto com os filisteus no templo de Dagon. Então, templos pagãos sempre existiram desde a antiguidade. E na época do Império Romano havia muitos templos pagãos em homenagem a muitos deuses da mitologia romana e grega. Agora, quando chega mais ou menos no ano 300 e pouco, 313 mais precisamente, quando Constantino promulgou o Edito de Tolerância, quando ele era já o imperador romano, então ele cessou com as perseguições aos cristãos, que foram perseguidos até aquele ponto da sua posse no trono, né, do imperador. E na hora que ele deu o Edito de Tolerância, ele também, mais para frente, ele fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do império. E isso foi facilitando um pouco a vida dos cristãos que eram perseguidos. Então, da arena eles já passam agora para o palácio. E com o apoio de Constantino do Império, recebendo subsídios também, Constantino teve a ideia de construir templos e também reformar outros templos pagãos que estavam abandonados para os cristãos usarem e construir novos templos, inclusive em comparação aos templos pagãos. Os templos dos cristãos teriam que ser muito, muito melhores, maiores, sobrepujar aos templos pagãos, porque agora, afinal de contas, era uma religião oficial do Império. Então ele começou a construir muitos templos suntuosos e de lá para cá nunca mais parou. Então nós temos aqui uma origem aqui, da prática de usar templos grandes, à medida de que cada comunidade tem a capacidade e o poder de fazer isso ou não, mas é assim que tem acontecido. E existem muitos templos hoje de todas as religiões, inclusive do cristianismo, e aí o cristianismo começou a usar esse negócio chamado templo
que Jesus chamou de pedra sobre pedra, que não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo aqui, então é construção de tijolo, de pedra, seja o que for. E você me ouvindo aí, você pode até questionar se templo é um negócio ruim ou se é um negócio errado. Primeiramente, eu vou dizer para você que isso não vai acabar. Muito pelo contrário, vai continuar. Isso acabou ficando alguma coisa cultural, faz parte da cultura dos povos cristãos. Por outro lado, Deus também não está muito se importando com isso, não. Deus não está muito se importando com isso. Ele tem interesse em outras coisas mais profundas do que simplesmente um grupo de crentes construir templos e chamar isso de templo. O que nós diríamos, por exemplo, do tabernáculo e do templo de Salomão? Você pode questionar. Então, Deus mandou construir o tabernáculo, ficou sendo um tipo de templo durante um período no deserto, e mais para frente o templo de Davi também, até construir o templo de Salomão. E o templo de Salomão em si também. Só que o tabernáculo e o templo de Salomão, eles tinham um propósito definido por Deus. Então, ali no deserto, e enquanto existia o tabernáculo, era um lugar de representação da presença de Deus e ainda com tipologias daquilo que Jesus Cristo faria, o seu ministério todo de sacerdote, de rei, de redentor, etc. E o templo simplesmente foi substituto do tabernáculo com os mesmos propósitos. Então, quando Deus disse que bastava a questão de templo agora, no caso aqui, ele foi destruído no ano 70 pelo Império Romano e o povo de Israel foi disperso pelas nações. Por que Deus fez isso? Primeiramente, a nação de Israel foi dispersa pelo mundo inteiro no ano 70, exatamente por causa da rebelião contra o seu Messias. Em segundo lugar, a destruição do templo em si ali é como se Deus estivesse dizendo: chega, o assunto de templo não precisa mais. Então, acabou-se. Dali para frente, a igreja já vinha se reunindo em casas, continuou fazendo isso até um certo ponto. Como eu disse aqui, no tempo de Constantino as coisas mudaram um pouco, né? Então, eu acredito que nesse momento que vivemos é muito propício para nós tirarmos algumas lições em assunto de valores, quando estamos pensando em igreja e templo. E somos convidados a pensar como Deus, de fato, pensa sobre tudo isso aqui. Então, nós vamos examinar alguns ensinamentos de Deus sobre casa de Deus, que esse é o nosso tema hoje da pregação, casa de Deus. E eu escolhi um texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, muito conhecido dos cristãos, e eu vou ler aqui para vocês, então não é um texto novo, basicamente para todo mundo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Conforme o texto de 1 Coríntios, casa de Deus é o corpo do crente e, consequentemente, a igreja toda. O corpo do crente é a casa de Deus. Por isso que não podemos chamar nossas igrejas de templo, nem chamar templos de igreja, porque, na verdade, igreja é a reunião de todos os crentes numa igreja local. E templo é o corpo do crente ou a igreja toda reunida. Agora, isso não quer dizer que não devemos mais chamar tal construção de igreja nem de templo. Isso aí, para Deus, eu digo para os irmãos que é indiferente. Deus não está preocupado com isso aqui. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com esses detalhes, mas o objetivo nosso aqui hoje é nós considerarmos os valores aqui. Então, santuário do Espírito Santo. Lá no Império Romano Grego, que os crentes viviam muito na região de Corinto, que é o caso aqui da nossa carta hoje, para os coríntios, dizer que os crentes ou a igreja era o santuário de Deus tinha um grande contraste com o templo de Afrodite de Corinto. Um grande contraste, porque havia um templo enorme de Afrodite, que era a deusa do amor e do sexo, conforme a mitologia grega conta, né, que Afrodite já nasceu adulta e uma mulher muito linda, surgindo das espumas, e daí surgiu a adoração a Afrodite, deusa do sexo e do amor, na verdade, da orgia.
E as suas sacerdotisas todas eram prostitutas, e o contexto do capítulo 6 de Coríntios aqui fala sobre prostituição. Ele está aqui a partir do versículo 12, mandando os crentes tomarem cuidado com esse tipo de pecado. Ele diz: fugir da prostituição, fujam da prostituição, porque, na verdade, na cidade de Corinto era um centro tremendo de imoralidade, porque as próprias religiões pagãs, elas mergulharam de cabeça nessa questão de imoralidade. Inclusive até tinha a deusa da própria imoralidade aqui, do próprio sexo, próprio amor, que na verdade não é o amor verdadeiro, mas é o amor carnal. Então os crentes e a igreja formam o templo, a casa de Deus. Essa é a questão importante aqui hoje na nossa mensagem. Há muitos outros textos que falam sobre esse tema de o corpo do crente, ou a igreja coletivamente, aqui no caso, como templo ou casa de Deus. Por exemplo, na mesma carta aos Coríntios, voltando umas folhas atrás, capítulo 3, verso 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós sois santuário de Deus. Então é um contraste grande entre o templo de Deus, do Deus verdadeiro, em contraste com os deuses pagãos. Aqui. É isso que Deus queria mostrar para os coríntios, no caso, nessa carta, e para todos os cristãos da época, e para nós hoje também. Então Paulo chama também em Coríntio, aqui no capítulo 3, verso 9, sobre a igreja ser edifício de Deus, ou uma casa sendo construída subindo. Ele fala aqui: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, verso 9. Vocês, são casa de Deus e edifício de Deus. E na sua primeira carta, Pedro chama a igreja e os crentes de algo vivo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Então, portanto, o povo de Deus é vivo. O povo de Deus serve a um Deus vivo, porque ele é Deus de vivos e não de mortos. E Paulo reafirma isso na carta aos Gálatas, quando ele fala: eu não vivo mais, mas Cristo agora vive em mim. Ele está reafirmando isso que nós estamos falando, sobre o corpo do crente ser a casa de Deus. E a igreja viva de Cristo é o templo de Deus também. Então, devemos pensar em questão de valores agora, né? Na carta aos Coríntios ainda, mas só que é na segunda carta, Paulo ele diz aqui no capítulo 6, verso 16, o seguinte: nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. E quando ele chegou em Atenas, antes dessa época aqui da carta aos Coríntios, que ele estava pregando em Atenas, no capítulo 17, ele usa a seguinte expressão na pregação aos atenienses: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita. Vamos nos reportar lá para o tabernáculo e para o templo de Salomão. Deus não morava ali. Era uma representação da sua presença. Por isso que haveria de seguir um ritual exigido pelo próprio Deus, como se o próprio Deus estivesse assentado no trono no Santo dos Santos. Mas era uma representação, então Deus exigiu respeito, reverência e seguir parâmetros para cultuá-lo ali. Então, Deus não habita em santuários feitos por mãos. Você pode pensar aqui comigo. Você passa a ver um terreno, você quer que a igreja se reúna em tal lugar. Então, aí as pessoas se reúnem, compram um terreno, levantam um galpão ou um prédio até bonito e chama isso de casa de Deus, santuário de Deus. Essa é a nossa cultura. Não estou condenando nada. Eu sou pastor da Igreja Batista também aqui em Piracicaba e está escrito ali Igreja Batista Vila Fátima. Deus não está preocupado com isso. Isso é uma questão muito irrelevante para o caso que nós queremos tratar hoje aqui, sobre valores. Uma vez eu viajando para pregar no interior de Minas Gerais, e a pessoa que estava comigo, que morava no lugar lá, nós íamos passando por uma praça lá e tinha uma boate funcionando lá. E ele disse assim: pastor, sabe que essa boate aqui, que era antes? Era uma igreja. Hoje é uma boate. Então, antes era casa de Deus na mente de muitas pessoas e agora é casa de orgia.
E ao contrário, ocorre muito, porque às vezes uma boate, um clube esvaziado ou desativado, e uma igreja vem, aluga ou compra, e agora passa a ser santuário de Deus, casa de Deus. É isso exatamente que a Bíblia não deixa margem nenhuma para isso, porque ele está dizendo que santuário de Deus são vocês, a casa de Deus é vocês, edifício de Deus é vocês. Então, o que está em evidência aqui nesse ensinamento de corpo do crente, ou a igreja ser a morada ou a casa de Deus, é o fato de ser valorizada a casa de Deus da maneira correta, de ser respeitada como casa de Deus, honrada e preservada, como o corpo do crente e a própria igreja em si. Agora, culturalmente falando, a tendência é o oposto, você valorizar, respeitar, honrar e preservar a construção de pedra sobre pedra. Essa é a questão cultural que nós aprendemos, isso já vem de longe. E muitas vezes, quando colocamos na balança, pensem naquelas balanças antigas de 2 pratos aqui, e quando pensamos em questão de valores, vai pesar muito mais para o lado da construção de pedra sobre pedra em termos de valores, de respeito, de honra, de preservação, de cuidado. É exatamente o que a Bíblia quer nos ajudar hoje à noite a repensar, já que nós estamos longe do templo, pedra sobre pedra, não temos ido lá. E o que é que tem valor para nós aqui? É isso que nós queremos colocar na mente de vocês hoje, sobre casa de Deus. É o corpo do crente, é a igreja reunida, é a casa de Deus. E essa casa tem um dono. Veja bem o que diz aqui no capítulo 6 de Coríntios que eu li, versículo 19. Vou repetir o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo temos da parte de Deus, que foi nos dado pela fé em Jesus Cristo. E eu não sou mais de mim mesmo. Você não é mais seu dono, meu irmão. Agora você tem um dono, essa casa tem um dono, não sois de vós mesmos. Agora, voltando para o fato da pedra sobre pedra, construção, muitos crentes até se acham donos. Eu sei de casos que pessoas investiram muito dinheiro e se acharam donos daquela propriedade ali. E a coisa vai parar na justiça até. Você pode ser até dono mesmo. Agora, você ser o dono do organismo vivo, da casa verdadeira de Deus, meu amigo, eu digo a você que isso jamais você poderá ser. Porque essa casa tem um dono, ele chama-se o Senhor Jesus Cristo, que comprou com seu precioso sangue. Então, essa igreja é dele. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E ele é o cabeça da igreja, ele manda na igreja, pelo menos deve mandar na minha e na sua igreja. Então, essa casa tem um dono. Tem uma outra versão aqui que ela amplia um pouco mais esse verso 19, quando fala assim, porque fostes comprados por bom preço, que foi o sangue de Cristo, ou a sua vida entregue na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então ele acrescenta aqui não só o corpo, mas o espírito. A minha vida inteira pertence agora a Deus, porque ele comprou-me com seu precioso sangue. Eu não sou mais de mim mesmo, nem você também não é. Se você é um cristão verdadeiro, você tem um dono chamado Senhor Jesus. Essa casa tem um dono. Nossa igreja, por exemplo, vamos dizer que a nossa denominação é dona daquele prédio, mas o dono da igreja vivente, do organismo vivo, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele manda a gente oferecer o nosso corpo, lá no capítulo 12 de Romanos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual inteligente. Apresentem o vosso corpo para servir a Deus, porque ele é dele agora. O seu corpo é dele agora. Você não é mais seu. Então agora você tem a obrigação de apresentar-se a Deus para que ele use a sua vida como ele bem entenda, ou como bem entender.
apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto verdadeiro. Então essa casa tem um dono. O corpo é a casa, essa casa tem um dono, e essa casa que tem um dono tem que honrar o seu dono. Veja o que diz aqui no verso número 20. Porque fostes comprados por preço, ou por grande preço, que foi a morte do Senhor Jesus no Calvário. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, como diz a outra versão, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, essa casa que tem um dono, meu querido irmão, deve honrar o seu dono. Esse é o principal alvo, deve ser o principal alvo do cristão, com a sua vida, honrar o seu dono, o seu Salvador agora. Agora nós somos servos dele, então, evidentemente, que servo na Bíblia diz que o servo tem um dono. O servo não é um empregado de carteira assinada na Bíblia. O servo na Bíblia é alguém que tem um dono, um proprietário. E esse nosso proprietário, não existe ninguém melhor nem igual. O Senhor Jesus Cristo, santo, justo e reto e misericordioso. Quem é que não quer um dono desse? Essa casa tem um dono e esse dono tem que ser honrado. E nós temos muitos versículos na Bíblia que nos ensinam bastante sobre honrar o nosso Salvador. E eu escolhi aqui no capítulo 10, verso 31 da primeira carta aos Coríntios, que eu acho muito interessante aqui, quando ele fala no contexto do capítulo 10 sobre liberdade cristã. A minha liberdade em relação aos meus irmãos. Cristo me libertou, Paulo fala em Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas tomem cuidado para que vocês não deem ocasião à carne usando sua liberdade. E ele trata aqui com os coríntios a respeito da liberdade cristã em relação ao meu irmão. Então eu tenho que pensar no amor fraternal e ver até onde vai o limite da minha liberdade, que é obviamente quando chega perto dele. E aí nesse verso 31, ele fala sobre o que eu devo fazer para glorificar a Deus e não escandalizar meu irmão. Então ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aí agora, como o meu corpo pertence a Cristo, essa casa aqui tem um dono, e eu devo honrá-lo da maneira como eu como. Se eu sou um glutão, eu estou cometendo um grande pecado, porque glutonaria, Gálatas fala que é pecado. Se eu sou um beberrão, estou cometendo bebedice, isso é um grande pecado. E ele está tratando exatamente da minha liberdade, que eu posso fazer isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz ele lá. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas e nem todas edificam. Porque eu posso dizer essa frase, todas as coisas me são lícitas, era o povo grego que falava isso. Só que agora Deus completa o resto da frase que os gregos não usavam, nem conheciam. Mas nem todas me convêm, nem todas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E os gregos só usavam isso, todas as coisas me são lícitas. Então, vivendo dentro de um sistema cultural greco-romano, ali era muita imoralidade, muita bebedice, muita glutonaria, muita liberdade. Agora, os crentes que vêm desse mundo terrível precisariam aprender a ter limite na sua liberdade por causa do seu irmão. Então, como é que eu vou glorificar a Deus na minha vida? Respeitando o meu irmão e limite de liberdade. E além do mais, não me exceder naquilo que eu como, naquilo que eu bebo ou naquilo que eu faço, seja o que for, como ele diz, fazer qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Deus precisa ser honrado nessa casa que ele mora. Ele é o dono e ele quer ser glorificado dentro da sua casa. E é interessante que essa casa aqui tem um dono e, além de ter um dono, essa casa aqui, tudo que ela tem, faz parte dele mesmo. É como se nós analisássemos assim, eu tenho uma casa, tenho as minhas coisas, as mobílias, e tudo isso faz parte da minha vida, intimamente ligado ao meu ser. A gente sabe que isso não é possível. Por mais egoísta que você seja, as coisas materiais dentro da sua casa não fazem parte do seu ser. Mas essa casa aqui, como diz a Bíblia,
Essa casa aqui faz parte do ser do Senhor Jesus Cristo. Ele não somente habita aqui, não somente ele é o dono, mas ele também participa desta casa como que cada corpo é um membro do seu corpo. Então isso é muito interligado, é mais profundo do que nós imaginamos. Então, se a casa de Deus é o meu corpo, se a casa de Deus é o corpo do meu irmão, e se a casa de Deus é a igreja vivente, a igreja viva, então devemos dar o tratamento que merece. E é como eu disse agora há pouco, sobre o tratamento que nós geralmente damos muito mais, prezamos muito mais, um tratamento mais especial com a arquitetura, com o templo, com a obra física. Eu já vi pessoas brigando por causa de detalhes dentro do santuário, que é chamado. Não importa se eu estou brigando aqui com um membro do corpo de Cristo, se eu estou ofendendo por causa de discordar de mim em termos relacionados a essas 4 paredes aqui. Nós fomos criados assim, desde o catolicismo romano, com templos e reverência, nós fomos criados assim, é uma herança. Só que agora eu estou diante da Bíblia e Deus está me ensinando que eu tenho que prezar, respeitar, tomar muito cuidado com os membros do seu corpo, com a casa de Deus que sou eu e meu irmão, cuidado, honrar a Deus no meu corpo, que é a casa de Deus. E eu comecei a pensar nesse assunto agora que nós estamos distantes da casa de Deus, do templo, como aquele irmãozinho disse, agora eu posso voltar à casa de Deus. Estamos distantes, não estamos indo. As circunstâncias nos impedem. E o que é que você vai fazer? É hora da gente reconsiderar o fato de o que é que tem valor realmente. A minha vida, a vida do meu irmão, a vida em conjunto da igreja local, dos membros, como Pedro chama de pedras que vivem, pedras vivas. Isso é que tem valor para Deus. Deus jamais planejou que suas igrejas locais tivessem ou fizessem competição com templos pagãos, como Constantino mesmo fez lá. E dali para frente eles começaram a colocar pinturas nos vitrais dos apóstolos. E de repente as pinturas em homenagem aos apóstolos começaram a serem veneradas aqui, praticado a idolia, depois idolatria. E descambou-se. Deus nunca planejou que os cristãos tivessem templos compatíveis aos pagãos ou melhores, porque, na verdade, nós não conhecemos muito a fundo as culturas antigas, mas todos os templos pagãos, na época do cristianismo primitivo, 3º, 4º, 5º século, eram templos de imoralidade sexual. Tudo que você possa imaginar de orgia corria ali dentro. Tudo em nome das deusas e dos deuses gregos. E era exatamente isso que Deus queria impedir que a igreja se identificasse. Deus jamais planejou que os seus membros do seu corpo se identificassem com o mundo. Muito pelo contrário. Ele fala em Romanos 6 sobre já basta o tempo que vocês viveram entregando os membros do seu corpo para o pecado. Já basta aquele tempo. Agora não ofereçais mais os membros do vosso corpo ao pecado, mas ofereceis a Deus como instrumento de justiça. Então, nós somos muito diferentes dos pagãos que não conhecem a Deus e que oferecem os membros do seu corpo para o pecado, para a prostituição, como era no caso do culto a Afrodite. Ora, vós sois corpo de Cristo, diz em Coríntios 12, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo, no capítulo 12 de Coríntios. Individualmente membros. Então, ele habita nessa casa, ele é o dono dessa casa e quer ser honrado nessa casa porque essa casa faz parte da sua vida, do seu ser. Somos membros muito ligados, ele é o cabeça desse corpo. Isso é muito profundo. Muito profundo. Do que você está sentindo falta? É de entrar na igreja lá, sentar na cadeira, ficar ali, ou sentindo falta das pessoas? Você vai dizer, claro que é das pessoas. Então, eu acho que nós estamos indo para um caminho bom. Valorizar aquilo que Deus valoriza. Eu estou sentindo falta dos meus irmãos. Um dia desse um pastor falou na live, quem assistiu, escutou, pastor não é para viver longe das ovelhas, precisa sentir o cheiro da ovelha. Na verdade, tem que ser
próximos, e isso é difícil. Nós ficarmos longe, não podemos estar olhando olho no olho, orar junto, ouvir e pedir conselhos. Por aí vai, nós sabemos como funciona. É difícil. A casa de pedra, isso para nós é algo que não tem tanta importância. Se após, por exemplo, esse período de confinamento, chegar a hora de você voltar para o templo da sua denominação lá e achar a construção demolida, queimada, arrasada, ocupada, sem condições de uso, mas eu tenho certeza que você vai até chorar, lastimar a perda, o prejuízo. E qual seria a saída? Nós vamos ter que ou reconstruir, se estiver desocupado, se alguém ocupou e não quer sair, temos que arrumar outro lugar. E sabe o que Deus pensa sobre isso? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com você. Se você chegar e achar a tua igreja assim, não tem tanta importância não. Eu quero achar os meus irmãos firmes na palavra de Deus, sem desanimar, sem se deixar levar por esse tumulto todo que nos cerca. Eu gostaria, desejo muito me encontrar com meus irmãos de novo para cultuar a Deus com muita alegria no coração e muito diferente de quando nós entramos nessa quarentena. Muito diferentes. Eu oro para que Deus sustente cada um de vocês, cada um de nós nesse caminho, nesse tempo de distanciamento, porque influências malditas nós temos quando estamos isolados. Nós recebemos carga de todo lado de informações heréticas, de tentações de toda espécie. Então, Deus que tem misericórdia de nós e nos ajude. Então, se você encontrar o templo derrubado, não se preocupe. A gente pode fazer outro. Isso não é problema. Agora, se você voltar depois da quarentena e achar a sua igreja local, lá, da sua denominação, intacta, do mesmo jeito como você deixou, limpíssima, organizada, mas vazia, sem crente nenhum, eu digo para você, você está com um sério problema. A casa de Deus pode ter sido arrancada daqui e você ficou para trás. Se você é um daqueles crentes nominais, você deve se preocupar muito, muito mesmo com isso que eu estou dizendo aqui agora. Porque se você é aquele que depende de igreja para ir para o céu, não tem certeza absoluta da sua segurança, você pode voltar, quem sabe, depois da quarentena, não sabemos, Cristo pode voltar. Se você achar a igreja vazia, é um grande problema para você. Então eu convido os irmãos a pensarem comigo, a voltar com um entendimento um pouco diferente dos valores. Eu não quero deixar uma mensagem aqui para você dizer, olha, o templo tal, os templos, as igrejas locais que chamamos de igreja, isso não serve, não é bom. Não estava dizendo nada disso. Deus não está nem preocupado com isso. Você pode construir uma igreja enorme. Deus não está preocupado com isso. Deus não... Ele vai dizer, eu quero que meus filhos se reúnam e me honrem como corpo de Cristo, ali como igreja local. Deus não está preocupado com isso. Nós é que nos preocupamos com isso. Então eu estou chamando a atenção para valores que nós temos que agora analisar nesse período que estamos longe uns dos outros, longe do templo lá, longe de nossas reuniões e tudo mais. É hora de pensar, de mergulhar nesses ensinamentos tão preciosos aqui, valorizar o meu irmão e respeitá-lo, amá-lo porque Cristo habita nele, Cristo habita na sua igreja. Essa é a questão que está em pauta aqui hoje. Não é o lugar onde me reúno. Eu me reuni muito tempo com meus irmãos lá no sul da Bahia, debaixo de mangueira com lampião a gás, e muitos crentes ali louvando a Deus, servindo ceia, até o dia que encontramos um lugar fechado para se reunir, coberto. E aí a gente entra nesse mesmo caminho de construir um salão, botar o nome de igreja. Isso é cultural. Agora, mas com o entendimento que a igreja viva é quem está ali. É ali que eu devo honrar o meu Deus, respeitar os membros do corpo de Cristo, valorizá-los, amá-los, etc. Isso é uma questão primordial e atitude importantíssima para a igreja, porque se nós perdermos nossas propriedades, nós vamos ter uma atitude muito diferente se eu valorizar mais a propriedade do que a igreja de Cristo verdadeira.
Então, Deus nos abençoe e nos ajude, meus queridos, a termos uma postura correta diante de Deus para que Ele seja glorificado realmente com os meus pensamentos, minhas atitudes, valores que Ele valoriza, eu valorizo também. E esse entendimento que a Bíblia nos passa aqui deve ser passado adiante para outros irmãos e passar realmente a ideia verdadeira do que significa casa de Deus, santuário de Deus, templo de Deus. Deus te abençoe e dê um bom final de domingo. Amém.